Ótimo. Padre, agora eu quero que você conte um pouco mais, da história da nossa paróquia, que tem um centenário aí na frente, né? Na frente não, teve o centenário Uhum. foi ano passado da nossa paróquia e o padre eu sei que estudou alguns aspectos da nossa paróquia, nossa história. Eu gostaria que tu revelasse pra gente, contasse um pouco o que tu encontrou Uhum. nesses estudos. Eu, na verdade, antes de iniciar, até peço desculpa se tiver alguma informação errada, e mais do que isso, talvez alguns dos que nos acompanham tenham ainda mais conhecimento. Me corrijam, né, caso eu trouxer Sim, alguma informação que não seja tão, não digo verídica, porque eu peguei dos livros, né, claro. mas tenho certeza que tem tanta coisa ainda para se descobrir. Dos registros Os que já tem. registros Não que tem ninguém tem. com 100 anos aqui, né, na cidade, ou tem? Ah, essa pessoa deve ter pego desde o Não, início, né? mas eu até pedi algumas mais fotos, mais coisas. Até eu trouxe uma colinha assim para o padre não errar tantas datas, Ah, claro. né? Cheguei na cidade, então com tantas coisas para fazer, não tinha ainda conseguido encontrar um pouco a história da paróquia. Um dia chega ali na igreja uma jovem de Porto Alegre, que era escoteira. Ela queria saber um pouquinho a história da construção da igreja. Ela disse: Olha, eu sei muito pouca coisa, né? Eu sei o caso que foi a data da construção, mas não sei muita informação quanto a isso porque estou aqui há pouco tempo. E você, mas pô, tenho que conhecer um pouquinho mais. Uhum, bora E descobrir vou então, né? descobrir essa história. E pena que me acabou o material, né? Eu tenho pouco material, na verdade. Mas comecei a me apaixonar pela história dessa paróquia. E para ver a importância, diria, histórica e religiosa que a paróquia de Rolante, ou que esse território tem, né, na história religiosa do nosso município, mas também da nossa região. Uau. E aqui eu como volto a dizer, né, se caso eu tenha uma informação, eu quero que me ajudem a conhecer melhor. Desde 1761, tem os primeiros registros de uma atividade religiosa aqui na cidade. Pelo que, né, fui descobrindo, aqui era o caminho dos tropeiros. Então eles vindo de Viamão, passavam por aqui, e aí o caminho das águas, né? Caminho das Porque águas. tinha as águas para os animais, para Ah, eles, então é né? isso. Seguindo Esse é o caminho das águas. né, seguindo para São Paulo para levar as tropas. Então ali começou a nascer um pequeno vilarejo, né? E claro, não tinha ainda uma igreja, mas era naquela época ainda atendido a esse pequeno vilarejo, essas pessoas, pela paróquia de Santa Cristina do Pinhal, né? E o padre de lá que de vez em quando, lá quantos meses vinha É, atender, periodicamente vinha. vinha atender aqui. Foi em 1885, onde hoje é o Cristo Rei, se construiu uma pequena capelinha de madeira, que não existe mais, acho que foto nem deve existir. Então foi a primeira capelinha que aqui existiu na cidade de Rolante. Depois de 1914, porque tudo isso aqui antes era a Arquidiocese de Porto Alegre. Uhum. Em 14, o bispo, então, o arcebispo, dá autorização para se construir uma primeira igreja paroquial, uma igreja matriz, na verdade, não era paróquia ainda. Aham. Então, se constrói, se termina em 1916, essa pequena igreja matriz, que essa ainda existe fotos ainda, muitos devem ter conhecido aqui da igreja, e, e começa um chamado período de curato. Não era uma paróquia. Por 5 anos aqui, tinha um padre residindo, né? Mas era era um cura. Era um padre que morava, mas não era ainda um pároco, né? Talvez como um tempo de preparação para que fosse uma paróquia. Sim. Em 17 já se constrói a casa paroquial, no mesmo lugar onde hoje ela está. E apenas em 1922 é então que vem a nomeação para se torna paróquia. A casa paroquial é aquela mesma É que a tem mesma que ali. está ali, mesma casa Nossa. paroquial. Claro, com os anos ela passou por Ah, reformas, né? reformas, sim. Mas externamente é a mesma casa paroquial. Né? Nossa. Tanto que está lá a data, 1917, foi quando ela foi concluída. Inclusive, tanto a casa paroquial quanto a igreja, não aqui que hoje tem, essa igreja antiga, eu encontrei que o mestre de obras que fez, que foi o Pedro Miller. Pedro Miller. Talvez tenha algum parente dele por aí, né? Mas eu encontrei Deve ser nos livros. provavelmente é daqui da região, né? Pedro Miller foi o mestre de obras que fez então essa obra da casa paroquial e da antiga igreja matriz. No dia 20 de novembro de 1922, o bispo então de Porto Alegre, ele faz um acordo com os padres da Sagrada Família para assumirem a igreja, a paróquia de Rolante. Eles nem vinham para Rolante, eles vinham para o Brasil para ir para Santo Ângelo.
Eu não sei como que o bispo descobriu, trouxe eles então para cá e Hum, foi a primeira cidade que eles, e a graça de Deus aqui, porque eles iam para Santo Ângelo, vieram então para Rolante, né? Só que eles foi nomeado então dia 20 de novembro, fizeram esse acordo com a congregação e no dia 28 de novembro de 1922 é que o bispo então faz o chamado decreto de ereção da paróquia, onde ele cria a paróquia de Imaculada Conceição de Rolante. Então, 1922, 2022, ano passado, completou 100 100 anos de existência da anos. paróquia. 100 anos E da 100 anos paróquia. de uma história, né? Não são 10 dias, é de uma grande história. E é interessante, então, que os padres, que eles não estavam no Brasil, eles vieram de fora. Agora aqui a cidade, eu não lembro muito bem qual é a cidade, mas conta nos registros que o padre Jorge Heineken, que foi o primeiro pároco, fundou também hoje a Sicredi, né, a comunidade rural. Uhum. O padre Jorge, mais 2 companheiros, caminharam na chuva até chegar em Rolante, 25 quilômetros. Então, eu Nossa. imagino, né, pensando naquela época, que eles chegaram de trem até Taquara, que tinha o trem naquela época, né? Ah, Então, sim, tem linha de trem eu até. imagino, eu imagino Tem que uma foi linha de isso. trem até hoje perto de Citral, não tem? Naquela rua de Citral. Eu imagino que O trilho, é, a linha de trem, sim, sim, o sim, sim, o trilho trilho. no chão. Eu imagino que eles vieram até Taquara de trem e de Taquara até aqui vieram caminhando. E fala que chegaram aqui com as capas pingando, né? Ah, abaixo de chuva, Baixa cara. chuva. Nossa. E ali começa toda uma história bonita dessa paróquia de trabalho, né? De dedicação. Que resumindo tudo, não consigo nem imaginar tudo o que aconteceu aqui. Porque 100 anos de história, e junto com os pais da Sagrada Família, o que o povo foi abraçando, né? A sua fé e o seu cuidado. Depois daquela pequena igreja matriz que ali tinha, que foi construída, em 1948 se decide construir uma nova igreja matriz. Acredito eu que pelo tamanho talvez não se comportasse mais. É uma pena que ela não existe hoje. Ela poderia ter sido preservada. E até achei alguns comentários quanto a isso, né, que fazem uma crítica porque ela foi destruída. Uhum. Para mim isso não é história, né? Para mim a história, fazer história é você olhar o fato e tentar compreender. Quando eu julgo a história com o olhar de hoje, é chamado anacronismo, né? Sim, Naquela época, eles não tinham a dimensão do valor que teria uma igreja hoje. claro. Agora, se o padre Everton, nem posso, mas o padre Everton pegar e demolir a casa paroquial hoje, manda prender. É louco, é doido, né? Claro. Mas naquela época não tinha essa Sim, ideia, não, né? não era bem essa Claro, compreensão. porque para eles Porque era era um prédio que já não gostariam de comportava avançar avançar mais. mais, Sim, né? Mas imagina, estamos falando de 1948, né? Não tinha ainda essa própria cidade, não foi só a igreja. Tantos outros prédios que poderiam ter sido claro. conservados não foram conservados. Uhum. Mas, e aqui eu até falo, hoje, né, nós temos um patrimônio arquitetônico bonito nessa cidade. Muito. E é preciso cuidar, né, preservar esse patrimônio, né, porque é a história da nossa cidade. E em 1950, ela não fica pronta, ela é inaugurada. Até quando quem faz um tríduo de preparação para a inauguração da igreja é Dom Boaventura Kloppenburg, que ele é um alemão, nasceu na Alemanha, mas veio Sim. com 4 anos morar aqui em Rolante. E ficou bispo depois. É um homem muito importante na história da igreja também. Ele participou do Concílio Vaticano II. Então foi ele Sim. que faz o tríduo em preparação, né, aqui a inauguração da igreja. É interessante olhar as fotos que ela não está pronta ainda. Mas eles queriam inaugurar no dia da padroeira. Então, no dia 8 de dezembro Ah, de sim, sim. 1950, eles fazem a inauguração. Tem as fotos, tu vê que as paredes não estão rebocadas ainda, tem os andaimes ainda, né, colocados. Ali eles fazem, então, a inauguração, depois se conclui a igreja. Depois também o próprio Boaventura, acho que em 82, se eu não me engano, é ordenado bispo em frente à igreja, naquela praça ali. Então, alguns registros chamam aquela praça, que chamam de Praça da Matriz, Sim. alguns chamam de Praça da Sagração, porque ele foi Uau. ordenado bispo ali também. Uma outra coisa que eu quero resgatar é a memória de Boaventura, né? Porque para nossa cidade e para nossa fé também, porque é um rolantense, por mais que não nasceu aqui, mas é um rolantense, se criou aqui, Sim, as sim. férias dele passava aqui, né, com amigos dele, temos parentes dele aqui ainda hoje, que foi muito importante para a história da fé. Até eu brincava com as pessoas da Uau. missa, conversava falando sobre ele um pouco, e vocês gostam da missa do modo que é hoje? Padre virado para vocês, falando de frente, porque antes era de costa, né?
falando a língua em português, não falando em No latim, latim. né? Ele citou no sim, gostamos. Foi um rolantense que ajudou a fazer, né? Então, assim, o Foi ele que missal ajudou a implementar foi isso ele, né? na Tanto igreja. a tradução do missal que nós temos, por mais que agora mudou, mas a tradução do missal, de alguns documentos, foi ele que trabalhou diretamente com ela. Então, a gente pode dizer Nossa. que o Concílio Vaticano II, a missa como nós temos hoje, é também graças ao rolantense. Então, nessa história, eu encontrei, e eu não sou rolantense, né? Eu acho que até eu estou me tornando um pouco chato, porque onde eu vou, eu começo a falar a história da paróquia, sobre a paróquia, porque fui me apaixonando mesmo por essa história Sim. É uma bonita, história muito rica, né? muito, muito Muito rica. rica. E aqui eu estou resumindo alguns detalhes, né? Porque não temos tempo também. E eu, como pároco, foi difícil um pouco conseguir colocar a linha, né, dos párocos, de encontrar as datas deles. Acho que consegui colocar todos certos. Eu sou o 30º pároco de Rolante, né? Já passaram 30 30 párocos, padres. né? Fora vigários. De vigários não Ah, tive como sim. fazer a conta. Imagina, só com o padre Jorge Heineken, que foi pároco por 3 vezes em Rolante. Ele foi Uhum. pároco, saiu, voltou. Então, só de párocos foram 30. Como vigários, eu não tenho nem ideia quantos passaram. E olhar a história, tudo que esses homens fizeram, né, me dá uma responsabilidade. E um Claro. orgulho de fazer que eu faço parte hoje disso também, Uhum. né? Eu me sinto orgulhoso de ser pároco dessa paróquia. E eu quero mesmo que os paroquianos, claro, aqui eu falo mais dos católicos, que eles também tenham orgulho, né, da paróquia deles. Claro. E por mais que também, olhando a história paroquial da comunidade católica de Rolante, ela passa também pela comunidade evangélica, luterana, Sim, essa porque construção. é muito comum, né, essa ajuda mútua, né, de um Sim. se ajudar, até porque tinham depois, mas à frente começam os casamentos também entre católicos e luteranos. No início é uma coisa um pouco meio, né, Aham. mas eu tenho certeza que se você for aprofundar, tem muito luterano, muito evangélico que participou ativamente também e participa até hoje dessa história. Claro. Então acho que Claro, é um que motivo de legal. nós nos orgulharmos por essa história, que é tão Sim. bonita, que é tão bela. Tem algumas fotos ali se quiserem para mostrarmos. Pode colocar as fotos, por favor. Que é essa primeira foto aí, Aqui padre? algumas raridades que eu encontrei nos arquivos da No paróquia, né? arquivo? Aqui é o primeiro Onda que aconteceu na paróquia, em 97. Né? Primeiro onda. Eu não consegui reconhecer ninguém ali, mas certamente Vão se reconhecer muitos vão se quem tava aí. reconhecer. Eu estava aí nessa foto, estava ali presente. Que Foi o primeiro legal. Onda que aconteceu aqui em Rolante, né, em 97. Passa, mano. Ah, tá procurando ver se reconhece alguém na foto. Vê se ela tá junto. Ela tinha, acho que era novinha, não estava ali ainda, Tá né? muito nova. Aqui é a foto da igreja matriz antiga. Essa primeira igrejinha que foi construída, né, em 1916, ficou pronta, que ficava ali na praça, né? Onde hoje é a praça, essa foi a primeira igreja. Era muito bonita ela, né? Eu creio que pelo tamanho se acreditava numa igreja mais Sim, imponente. à Né? medida que cresceu a Sim, sim. população Uhum. também. Aqui é o antigo Cristo Rei, né? Que se chamava O Cristo Sociedade de Rei. Canto Cristo Rei. Eu conheci o Cristo Rei só como ele é hoje, já, né? É Sim, um sim, sim. prédio, Aqui é uma né? foto mais recente, se não me engano, de 82 essa foto, não é muito antiga, mas é um pouco como era antes da construção atual. Em 82 eu tava no plano só, né? Eu não estava nem nascido ainda. Eu tinha nascido. Mas Deus já sabia que eu vinha para Rolante, em 82. Ele já sabia. Deus sabia. Deus sabia. Eu não, mas estava nos planos de Deus. Que legal. Aqui, essa foto aqui, deixa eu ver mais de perto aqui. Essa aqui é que ficou bem em cima do... Aqui, é a bênção da pedra inaugural para a nova igreja matriz. Se olhar ali a casa paroquial, canônica, né? É quando foi ali em 48 o padre dando a bênção da pedra onde seria construída a nova igreja matriz. Que legal. Acho que assim fica até mais fácil a gente ver. Isso. A próxima ali. Pode passar. Aqui porque depois também a igreja precisou de passar algumas reformas com o tempo, né? Foi em... Deixa agora que me perdi. 98, né? Iniciou a construção das reformas, foi uma grande reforma. Essa é a comissão de... Essa sim, as pessoas eu já conheço também. Fizeram uma grande reforma interna pessoas também. conhecidas. Essa eu já conheço, aí. né? Porque muitos daqui hoje ainda estão na comunidade. E se manteve o mesmo estilo, né, da igreja, mas foi feita uma grande reforma, né, dentro dela. Se concluiu em 2002, eu acho, se não me engano.
Não tenho certeza. A estrutura, mas a estrutura 2013 acho que foi. A estrutura foi modificada da Não, igreja? não. Internamente foi porque tive que trocar o telhado, que o tempo já sim. tinha castigado, né? Foi levantando um pouco mais o teto, mas externamente se manteve a mesma estrutura, o mesmo padrão, não mudou nada. Pode. Aqui, uma foto muito bonita que eu encontrei, é uma procissão de Corpus Christi. Eu imagino que por volta de 38, pelas fotos, acompanhando as fotos que eu tinha, mas é uma procissão de Corpus Christi. Vem as pessoas, né, não tinha asfalto, não tinha nada, né, e de joelhos, todos na rua, né, é a procissão de Corpus Christi. Essa foto, eu imagino que seja um desfile de 7 de setembro, alguma coisa. Se olhar aqui, né, a parte aqui, essa parte da horta aqui que nós estamos vendo, é onde hoje é a escadaria que tem a igreja matriz nova, né? Era uma horta. Do outro lado lá, onde fica a farmácia São João, né? Ali o Colombo. A frente do prédio ali é característica ainda. Mas não tinha ainda, nem se pensava em fazer a igreja, então tinha a horta do padre, que era a horta do padre, né? Fica ali a hortinha. Essa foto as coisas modificam, né, com o tempo, né? Pode passar. Aqui é uma procissão da padroeira, a festa padroeira. Eu não tenho, por volta de 40 também, 38, das fotos que eu tinha, não tenho a data exata. Pode ver as menininhas todas, a primeira comunhão, porque era comum naquela época que as primeiras comunhões se realizassem na festa do padroeiro. Então é a procissão da padroeira, Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 1938, 40, por ali. Por aí. Aqui já é mais moderna, é uma das festas do motorista, né? Em frente, a gente já vê que o Cristo Rei está sendo construído. Sim, né? Ali no centro. Aqui é o canto. É a bênção dos carros. Esse é o interior da primeira igreja matriz, aquela que ficava na praça, com esses altares laterais aqui. Então, aqui, tanto o altar mor no fundo, porque não se usava, não tinha aquele altar que o padre reza a missa hoje, porque estava de costa, com os altares laterais também. E aqui eu vou contar agora não vou contar o santo, né? Mas vou contar uma... Conta. É interessante que... Eu gosto das curiosidades, eu gosto disso. Mas eu não vou contar o santo, porque isso não pode ser processado, não tem problema. Né? Mas está nos registros, né? Então a igreja, esses altares novos, laterais, foram levados para a igreja nova, né? Sim. E isso é uma obra de arte feita à mão. Claro. Né? Belíssima. Só que, de fato, se compreendeu mal com o Vaticano II. Imagina, não tinha WhatsApp. Então, aconteceu lá em Roma, em 62, até chegar no Brasil, entenderam outra coisa. Então, um dos registros falam que o padre, né, que eu não vou dizer o padre, vai que tem um parente dele até hoje aí, o padre falando mal do homem. O padre, entendendo mal o Concílio Vaticano II, Sim. ele... O termo é esse, né? Retirou várias imagens de santos da igreja e consumiu com os altares laterais. Né? Coitado. Eu acho que ele paga um pouco no purgatório, mas Deus depois vai perdoar ele. Mas eu estou tentando trazer a igreja um pouco por original do que ela era. Né? Tanto que esses altares laterais, não na beleza desses que tinham, porque hoje encontrar não é possível, mas com a graça de Deus e que o marceneiro vai me entregar a tempo, na festa desse ano, serão inaugurados os novos 2 altares laterais, como eram antigamente. Viu só, isso aqui cara? Isso aqui é em primeira mão, né? Deus quiser, vai dar certo. Né? Não, Deus quer. É só o marceneiro me entregar a tempo. Sim, não, já. Né? Então já vão ter 2 altares laterais. Eu já trouxe as imagens para frente, porque é o lugar delas. Mas quero concluir, então. Já falei, olha, é para inaugurar na festa da padroeira. Não, dia 10 de dezembro desse ano. Vai ser a festa... É dia 8, né? É dia Nós 8. Passamos para o domingo. Sim. E nesse dia também, eu quero aproveitar essa história um pouco que eu contei. Eu estou preparando um memorial, né, com algumas placas, com as fotos, algumas coisas, para colocar que as pessoas conheçam. Até quem vem a Rolante é muito visitada a nossa cidade. Então chega na igreja, o que é? Não, tem lá no mural, tem lá uma placa comemorativa contando, falando da história. Sim. Então isso que está aqui eu quero transferir, né, lá para... E celebrar esses 100 anos, né? Porque... Acho que a questão da pandemia que passou, tudo foi muito corrido. Ano passado foi um tempo de recomeço, então não deu tempo de celebrar isso também. Mas então quero que a comunidade esse ano, de certa forma, celebrar isso. Celebrar esse centenário. É 101 anos, mas entra como centenário também. E junto ainda na festa,
Nós vamos celebrar os 30 anos de ordenação do padre João Batista Blanc, que ele mora aqui na cidade, auxilia final de Sim. semana, e essa aqui foi a primeira paróquia dele, como vigário. A Viu primeira só? paróquia, muitos não sabem isso também, mas a primeira paróquia que ele começou como padre, trabalhando, acho que foi com o padre Darcísio ainda, se eu não estou enganado, foi aqui, foi em Rolante. E Olha a história que tem não, ele amou a tanto o paróquia Rolante, de né, Rolante, ele cara. ficou tão apaixonado pelo Rolante que ele saiu, foi para outras paróquias, mas comprou aqui um terreninho e hoje ele mora no Morro da E hoje Figueira, mora aqui. né, e vai comemorar no dia 8 de dezembro próprio, é o dia da ordenação dele. Que Então ele legal. vamos Ah, sim, comemorar no dia no da dia da padroeira. então, Exatamente. vamos comemorar. Não sei se tem outra foto. Essa aqui é a inauguração da Igreja Matriz Nova, né? A foto ficou um pouco escura, Uhum. porque não tinha foto colorida, né? Mas olhando por trás lá, a gente vê que não está rebocada ainda, não está totalmente pronta. Mas eles queriam inaugurar no dia 8, Inaugurar né? no dia 8. Depois concluíram. Mas é a foto da inauguração da Igreja Nova. Que Dia legal. 8 de dezembro de 1950. Aqui é a lembrancinha, né? Se olhar, tem até os andaimes do lado, né? A lembrancinha tem Sim. uma ainda da paróquia ainda. Então deram a lembrancinha de... Não estava concluído, ó, mas foi feito. Essa é a foto do padre Jorge Heineken. Deve ser logo que ele chegou, tinha costume fazer a foto do padre, né? Aham. Então logo que ele chegou na cidade, fizeram uma foto dele, ali com o cachorro, até com o lacinho o cachorro, ó. Gostei das botas dele, assim. Essa é a foto do primeiro pároco de Rolante. Nossa, isso é uma foto histórica. Tem tanta coisa que as pessoas, que a comunidade, assim, de uma forma geral, às vezes não sabe Não que tem conhece, né? essa riqueza Sim, de sim. informação. Sim, muita coisa bela mesmo. Acho que tem uma outra... Essa aqui é a foto de primeira comunhão. Aqui eu acho que não tem ninguém mais. Pode ser que tenha alguém, né, que se Aham. encontre aqui, mas uma primeira comunhão que passou por Os aqui. vestidinhos Os ali, vestidinhos, todos com as velhinhas, né? um clássico. Essa aqui também é a festa da padroeira. Deixa eu ver bem aqui, porque... É uma festa da padroeira. Uhum. Aqui também é a Sociedade de Canto Cristo Rei, né? Lá no Ó, Cristo Rei, cara. Cristo Rei, claro, o antigo prédio Nossa, que isso é tinha ainda. chocante pra nós que não conhecíamos, né? A gente só conhece como ela é hoje. Quando vê essa foto. Não, eu que não sou... Já me sinto rolantense também aqui agora, né? Fico assim, Legal. olha a Brasília ali, coisa mais linda, né? Sim, Isso é um voltar no tempo, né? claro, E total. E o que eu quero é total. que ele desperte no rolantense um orgulho da sua cidade, né? É Claro. importante despertar isso. Vocês têm uma outra imagem? Aqui a visita pastoral, né? Eu, comparando, creio que é o padre Jorge, um pouco mais idoso, com o bispo ou algum monsenhor que veio fazer a visita pastoral. Porque o bispo de tanto em tanto visita a paróquia. Hoje é muito fácil, né? Só esse ano o bispo veio aqui 2, 3 vezes, né? Numa crisma. Antigamente não era assim, o bispo vinha, sabe Deus quando, era um evento na cidade, né? Então aqui é a visita pastoral do bispo, né? E aí, essa um Legal. pouco... Tudo isso eu quero transferir para o mural, né? Não para o mural. Quero fazer um memorial da paróquia. Com a graça de Deus eu vou conseguir fazer até o dia 10 inaugurar. Uhum. Para contar a nossa história. E como eu disse ao início, né? Talvez alguém que está nos acompanhando tem mais informação, tem uma correção para fazer, faça, né? Porque eu sou um curioso apaixonado, né? Mas tem tanta gente que viveu isso. Claro. E talvez tenha até outras fotos que possam contribuir. Eu peço que me ajudem, né? Não tenham... Teremos então um evento no final do ano com a inauguração do memorial de centenário da paróquia. A celebração dessa festa de 100 anos, né? Como eu disse, 101 anos, vamos celebrar esses 100 anos agora. Sim, agradecendo a Deus por tantas pessoas que passaram. As redes sociais onde as pessoas podem pegar informações, horários, as datas dos eventos, para poder participar também. Da nossa paróquia tem então o Facebook, que muitos já são inscritos. Pode conseguir algumas informações na nossa página do Instagram, que é Imaculada, _Conceição, _Rolante. Né? E também na Secretaria Paroquial, ligando lá, pode ter qualquer informação. Siga a nossa página, né? Curta lá, nos ajude também a compartilhar e também a evangelizar também. Claro. Padre Everton, foi um prazer te receber aqui no CR Portal. O CR Portal também é de vocês, é feito por vocês e por toda a comunidade. Agradeço demais e ficamos à disposição. Quando quiserem, podem retornar, são sempre muito bem-vindos aqui. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder estar aqui, partilhar dessa história minha e da comunidade. Me sinto feliz, né, de poder estar aqui sim, no CR Portal, mas nessa cidade. Né, e estou aqui para contribuir, para somar, né, para ser história junto com vocês.
tenho meus limites, tenho minhas dificuldades, tenho também pequenas qualidades também e espero poder contribuir. Contem comigo, não só o CR, mas toda a comunidade também, né, para crescermos juntos, para cada vez mais chegarmos perto de Deus. Essa é a missão do Padre. A missão do Padre é conduzir as pessoas para Deus. Se eu, né, conseguir cumprir essa missão, eu sei que eu serei feliz. Eu queria, se posso, encerrar também fazendo uma oração e suplicando por a bênção de favor. Deus sobre essa casa, que foi inaugurada há pouco também, mas sobre todos aqueles também que nos acompanham. Claro. Ó Deus eterno e todo-poderoso, nós te pedimos pela tua graça, nós te pedimos através do Espírito Santo, que tu ilumines esta casa que hoje nos acolhe, que presta esse serviço para toda a comunidade, mas também que ilumine, que abençoe o lar de cada pessoa que nos assiste, de cada pessoa que nos acompanha. Tu conheces as suas dificuldades, as suas alegrias, os seus problemas, e que nós possamos ter fé em Deus e ver nas pequenas coisas a presença do Senhor que está ali ao nosso lado. E que Deus abençoe a cada um, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.